No quarto episódio do programa Plano de Voo, o tema é sucessão. Uma empresa ou organização que busca um alto nível de performance e competitividade precisa dispor das pessoas certas e preparadas para ocupar posições estratégicas e de maior envergadura. O programa Plano de Voo está no ar. Hoje, aqui no estúdio, o ex-presidente da GE Brasil e conselheiro de algumas empresas, Alexandre Silva, Richard Dunn, conselheiro independente e presidente de conselho de empresas familiares, e ainda Francisco Villa, consultor internacional de governos e empresas familiares e membro do Conselho do Agronegócio da Fiesp. E para falar sobre sucessão, que eu e a especialista em desenvolvimento e transição de carreira, Karen Parodi, vamos receber convidados especiais aqui no Plano de Voo. Richard, como é que você começou a trabalhar com sucessão familiar? Hoje o maior desafio das empresas familiares é a sucessão das gerações, né? Da primeira geração, do empreendedor para a segunda geração e assim por diante. Quando eu integrei pela primeira vez um conselho de uma empresa familiar, eu enxerguei, né, essa necessidade de você estar apoiando como conselheiro a família, né, e as gerações dos herdeiros para que pudesse ser feito um processo estável, com bastante planejamento, para que as gerações fossem preparadas para assumir novas funções dentro da empresa familiar. E você, Alexandre, na sua experiência na GE Brasil, uma empresa, né, com tamanha tradição, vocês trabalhavam o processo de sucessão? Você já antevia isso quando você estava liderando a empresa? Olha, na GE, a questão de sucessão é tratada com uma seriedade impressionante. Cada líder da companhia tem, por obrigação, trabalhar o seu plano de sucessão. Não só para a sua própria posição, mas para posições da sua organização. Então, o plano de sucessão da organização de cada líder é revisto 2 vezes por ano pelos seus superiores. No agronegócio, você percebe que se não se trata desse tema, há prejuízo? Há prejuízo de 20% até 30% do valor do patrimônio. Anualmente, passam entre 3 e 5 mil propriedades rurais da geração dos pais para os filhos. Se você não estiver preparado, você tem uma interrupção na rotina do negócio e você aumenta a briga entre os herdeiros. Na pecuária e na agricultura, nós temos uma situação diferente da indústria, porque nós temos o solo, nós temos plantas, nós temos animais, nós temos pessoas e nós temos clima. E ainda por cima, o negócio é organizado que ele é price taker, o tomador de preço na entrada e na saída. Então, o modelo de negócio ele é muito filigrano e, por esta razão, as pessoas têm a tendência de optar por soluções simples. Agora, com a modernidade, com tecnologia, com o mercado, com a pressão do governo, com o Código Florestal, etc., não existe mais a possibilidade de tocar a bola como no passado. Mas nós estamos numa fase em que nós temos que criar consciência. Ainda não estamos na fase de solução e implementação. Karen, todo tipo de empresa tem que ter foco na sucessão, não só as familiares? Sem dúvida, Lucila. É fundamental. Hoje está na pauta aí não só dos CEOs, né, mas de qualquer líder. Tem que estar, como o Alexandre bem trouxe aqui no modelo da GE, o tema sucessão. Lembrando que sucessão é um processo, né? Como o desenvolvimento de pessoas, né? Você não desenvolve de um dia para o outro, mas é um processo. E a grande questão das empresas é ter um processo claro, objetivo, comunicado, com ações efetivas, onde a empresa oferece, né, todos os desafios. O gestor participa muito do desenvolvimento do profissional. E o próprio profissional tem que comunicar suas aspirações, né? Os seus interesses e aspirações, para que isso também esteja claro para a organização. Achei muito interessante essa colocação do Francisco agora, de que de 3 mil a 5 mil propriedades rurais são transferidas para as suas novas gerações, né?
E isso é um processo muito crítico hoje nas empresas, seja industriais ou mesmo rurais, porque assim, de cada 100% de empresas que vivem e sobrevivem à primeira geração, somente 30% sobrevivem da transição da primeira para a segunda geração. E de 12% a 15% no máximo sobrevivem à transição da segunda para a terceira. E normalmente porque esses processos não são feitos de forma planejada, né? Às vezes é um evento onde falece o pai, ou o fundador tem um acidente, tem que se afastar do dia a dia da gestão e aí os filhos têm que abruptamente assumir esse negócio ou essa propriedade. Isso é Muitas vezes não estão preparados. Não estão preparados para isso, exatamente. Então, e essa preparação muitas vezes leva de 5 a 6 anos para que a pessoa, né, o sucessor, esteja preparado para assumir essa responsabilidade, né, dependendo, logicamente, da dificuldade do negócio, né? Ô, Lucilo, eu queria complementar o que o Richard falou. Para um plano de sucessão ser bem executado, a empresa precisa praticar realmente a meritocracia. É você realmente promover as pessoas que merecem mais ser promovidas e não promover por outras razões, como a gente, infelizmente, vê em alguns casos acontecendo. E é interessante notar também que essas gerações mais novas, né, o ciclo de motivação deles é cada vez mais curto, né? Você falar para um executivo hoje de 25, 30 anos que daqui a 20 anos ele pode ser um diretor dentro da empresa, isso para ele é uma eternidade, né? Então você tem que fazer pequenos saltos como disse o Alexandre, com meritocracia para que ele vença cada uma dessas etapas e aí queira começar um novo processo. Na indústria é mais fácil. Se ela não funcionar bem, se ela não se manter competitiva, vai ser penalizado pelo mercado. Dentro de 5 anos fica sem lucro, em 10 anos morre. Na pecuária, por exemplo, que tem um ciclo muito mais longo, você pode navegar 30 anos sem lucro, porque você só diminui o seu estoque de capital. Então, se alguém não tem a motivação de fazer alguma coisa por iniciativa própria, a penalização do mercado se sente menos na agropecuária. Então, por isso, a necessidade de conscientização, como esse programa, por exemplo, é muito maior no campo do que na cidade. Nós saímos da palavra sucessão, porque no campo ela está ligado à morte do atual dono, e vamos para a palavra de cogestão. O pai tem todo o patrimônio de sabedoria de saber como é que funciona o campo, como funcionam as pessoas. E o filho aprendeu as novas tecnologias, a atuação em rede. Uma troca, né? Agora, Karen, como que você tem percebido o mercado brasileiro? Olha, no momento em que o mercado aqueceu, as empresas começaram a se deparar com falta de profissionais preparados para entregar esse crescimento, né? Ou seja, a economia cresce e tecnologia eu tenho, processos estruturados, o que está faltando são as pessoas. E as empresas, a maioria não se preparou. Então, hoje, nós temos questões de retenção, né? Como o Richard trouxe, né? Hoje o jovem, o talento, tem várias oportunidades no mercado para avaliar. E se não existe um processo onde exista meritocracia, né? Onde exista... Sempre tem que estar alinhado com meritocracia, na sua experiência também. Você retém as pessoas, né? Com desafios, reconhecimento, né? Isso tem tudo a ver com meritocracia, que está muito ligada a desempenho. Bom, Karen, esse assunto não se esgota, né? Tem muita coisa para ser dita. A gente vai continuar falando sobre o assunto, é claro, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí.